Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje está imperdível. Você vai entender qual fase da idade que você está, qual é o melhor exercício para praticar para o controle da diabetes. E também vai mostrar quais são as vantagens que o exercício físico pode proporcionar à sua saúde e levando você a reverter a diabetes. Qual que é essa relação? Para você que chegou agora, clique em se inscrever, ativa o sininho que toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai receber a notificação. Vamos lá para os artigos. Então aqui eu usei o número de diabetes no Brasil e no mundo para você entender quais são as idades que têm o maior índice de pessoas com diabetes tipo 2. Aqui esse artigo da Júlia Helena, exercícios podem salvar pessoas com diabetes e qual é o melhor esporte para cada idade. Então, são esses conteúdos que nós vamos falar hoje e está um conteúdo muito legal com relação à qualidade. Vamos lá entender aqui, vamos começar. Qual é o melhor esporte para cada idade? Professora de fisioterapia Julie Broderick explica de que maneira os exercícios devem se adaptar à necessidade de cada faixa etária. Então a gente vai entender em cada fase qual é o importante e qual é o benefício que você vai colher. A atividade física em geral promove diversos benefícios à saúde, com a redução do risco de problemas cardiovasculares, em alguns tipos de câncer e o combate à diabetes tipo 2. Por isso que eu estou falando desse artigo, porque fala exatamente diabetes tipo 2. Por exemplo, além de auxiliar na saúde da mente ao promover maiores níveis de endorfina no corpo. Então o exercício físico promove sensação de prazer. Eu sei que muitas pessoas no início às vezes ficam resistentes, mas depois essa sensação de prazer vai aumentando e você vai ficando mais adepta a praticar atividade física. Vamos lá. Para isso, existem opções diversas. É possível fazer aeróbios e musculação em casa, na academia, ao ar livre, em diferentes modalidades e com benefícios que se encaixam melhor com as possibilidades dos indivíduos de cada faixa etária. Então, o que acontece? Desde a infância, que é o que a gente vai falar agora no próximo, promove a necessidade do desenvolvimento do corpo. Então, a criança ela é ativa porque os hormônios fazem com que ela fique ativa e ela vai melhorando desde começar a engatinhar, até começar a andar, até começar a saltar, e aí começar a escalar, subir as coisas, e vai melhorando essa musculatura. Então aqui, na infância, o hábito de praticar exercício físico deve começar na infância, pois nessa fase eles ajudam, além de manter um bom peso, a desenvolver os músculos, aumentar a percepção de espaço e criar uma autoestima sólida. Então é importantíssimo, a criança ela vai desenvolver equilíbrio, desenvolve força. Uma criança que está no peso, ela tem 5 vezes menos chance de ficar acima do peso quando na fase adulta, ao contrário de uma criança na infância obesa, ela tem 5 vezes mais chance de se tornar um adulto obeso. Vamos aqui, na adolescência. É nesse momento que as queixas sobre ansiedade e depressão começam a aparecer. E o esporte pode ter papel fundamental com o combate a essas doenças. O ideal na adolescência são atividades em equipe que vão manter a motivação, ampliar o círculo social e desenvolver a disciplina. Eu sou totalmente adepto a isso. Eu acredito que o esporte ele educa, o esporte ele vai levar mais saúde, ele vai fazer com que você se sociabilize, vai fazer com que você conheça pessoas de diferentes culturas, diferentes criações. Então eu sou totalmente adepto à adolescência. E na adolescência, você pode praticar alguma atividade física que pode ser de um nível competitivo ou pode ser de um hobby. Se for o hobby, é aí que você cai naquela segunda relação que eu sempre comento. Hoje você está inativo, você está sedentário, mas na adolescência você tinha um hobby. Vamos tentar resgatar esse hobby para que você faça um pouco de atividade física em casa, pratique o seu hobby no seu tempo livre e melhore a sua saúde, consequentemente melhorando o controle da sua glicemia e melhorando a sua diabetes. Em muitos casos até revertendo essa diabetes. Então vamos aqui, essa é a década no qual o condicionamento físico atinge seu ápice, que a gente está falando dos 20 anos de idade. Vou voltar aqui. Reações e recuperações são mais rápidas e o músculo são facilmente alimentados pelo corpo.
é importante ressaltar que os treinos aeróbicos continuam necessários para esse bem-estar. Então, ela fala que precisa de muscular e aeróbio. Nessa fase, ela fala que os exercícios musculares alimentam o corpo, mas que o aeróbio não deixa de ser tão importante. Então, é a união dos dois, é aeróbio e muscular. Isso na infância, isso na adolescência, isso na idade dos 20 anos, e isso vai vir o resto de todas as idades, mudando algumas características e alguns exercícios específicos. Aos 20, por questão de trabalho, sedentarismo, né, começa a aparecer, e aí é interessante ter os exercícios que otimizam o tempo, que seriam de alta intensidade. Então aí ele comenta do HIIT. O que é o HIIT? É o High Intensive Interval Training. Então é o treino intenso intervalado, que ele pode ser mais curto e ele pode ser feito em todas as idades. Ele proporciona benefício em todas as idades. Eu sempre usei esse método, só que a grande diferença é em cada idade você vai usar exercícios específicos, principalmente para quem tem a diabetes tipo 2. Vou passar para o lado aqui os 40 para vocês conseguirem visualizar. É nessa idade que a maioria de nós começa a ganhar peso. E segundo os cientistas, os treinos que utilizam força são eficientes para equilibrar a balança. Esta é também uma boa fase para começar a correr, o que ajuda o coração. O Pilates, fortalecimento das costas, podem começar a apresentar alguns problemas. Então, aos 40, você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, só que você vai adaptar alguns exercícios. O ganho de peso, o que acontece? Com a idade, o sedentarismo, o organismo vê que a quantidade de músculo que você sempre teve já não é mais necessário. Então você começa a sentir um pouco de flacidez, que é a perda de massa muscular do que você não tinha antes. Perdendo músculo, você perde o que a gente fala, diminui o metabolismo do dia. Então imagina que antes você gastava 1000 calorias para manter o seu músculo. Hoje, como você não está utilizando, seu organismo diminuiu para 800. Então, se você tiver uma alimentação que consuma 1000 calorias, vão sobrar 200 por dia e é por isso que você vai começar a ganhar peso, igual ele comenta aí. Isso acontece em todas as idades. Aqui a gente está considerando que são pessoas ativas e aí começaram a ganhar peso, porque antes não estavam acima do peso. Se você já está acima do peso antes dos 40, significa que você já vem com essa questão de sedentarismo e uma dieta com uma quantidade de calorias maior do que você precisa. Aos 50, o desgaste físico começa a ser percebido de forma mais intensa nessa década. Podem começar a aparecer dores, desconfortos, perda muscular, doenças crônicas com as relacionadas ao coração e a diabetes tipo 2. Então aqui, teoricamente, a gente cai na parte-chave. Então a atividade física ela é importante no início para um desenvolvimento social, para um desenvolvimento físico, ganho de massa óssea. Aqui ela já vem numa preservação em questão de qualidade de vida. Os exercícios eles vão mudar. Por isso é a diferença de você ter um personal especialista em diabetes tipo 2. Porque é nessa idade, com essa sua relação física, que você precisa saber quais são os melhores exercícios que você deve fazer. Porque na infância e na adolescência e na idade dos 20 anos são alguns exercícios, depois são outros. Mas elas vão ser exercícios musculares e exercícios aeróbios, super importantes em todas as idades. O aconselhado é fazer exercício com peso 2 vezes por semana e nos outros dias fazer caminhada ou corrida que ajudem a circulação sanguínea. Então, ele comenta exatamente, eu acredito até mais, o exercício muscular você tem que fazer de 3 a 4 vezes e às vezes até 5 vezes, porque os benefícios do ganho de massa muscular são mais importantes do que os benefícios do exercício aeróbio. Então, o ganho de músculo dos 50 para cima e a preservação dele é importantíssimo. Ó, vamos ver em vermelho aqui. Se eu pus em vermelho, é porque o negócio é cabeludo. Aos 60, as mais aconselháveis nessa idade são atividades leves, como as caminhadas em ritmo baixo, dança de salão, exercícios leves de força, flexibilidade, 1 ou 2 vezes por semana para que não haja tanto impacto nas articulações.
Então, na verdade, esse aqui eu vou até voltar para mim, porque esse é bem cabeludo. Aí. Ops. Então, ele comenta lá que é aconselhável exercício muscular uma vez por semana. Então, já vou te explicar o que acontece. Quando você estimula a sua musculatura, então vamos supor, quem mora nos grandes centros, um dia acabou a luz do prédio e aí teve que subir 10 lances de escada porque o elevador parou de funcionar. E aí a sua musculatura no outro dia ficou super dolorida e demorou de 3 dias a 4 dias para se recuperar. O que aconteceu? Você fez um exercício muscular, que foi subir escada, mais intenso do que você está acostumado, por isso que ficou dolorido. E aí depois de 3 dias passou a dor, sumiu a dor. E aí o que aconteceu? Você ficou mais forte. Você não percebeu isso, mas você ficou mais forte. Se a gente fizer após os 60, uma vez por semana de exercício, vai ser uma evolução muito pequena. E o exercício muscular, dos 50 para até o fim da sua vida, ele é mais importante do que o exercício aeróbio. E a hora que chegar nos 70 eu vou explicar o porquê. Então, é importantíssimo fazer uma vez por semana só, é muito pouco para fazer o exercício muscular. Tem que ser mais vezes. Voltamos lá para o artigo. Ops. Vamos ver aqui, ó, 70. Ó. Aqui os exercícios devem ter foco em manter o idoso funcional, para prevenir quedas, redução da capacidade cognitiva. Então, como é que você reduz queda? Por que o idoso cai? Ele cai porque a musculatura não suportou o peso dele. Se eu não for treinar a parte muscular, resumindo, ele vai ficar mais fraco. Se eu treinar a parte muscular, ele ganha mais força, ele melhora o equilíbrio. Simples assim. Então é importantíssimo o exercício muscular. Tudo com foco nas capacidades e no limite de cada indivíduo. Não é o momento de forçar demais o corpo. Na verdade, é aí que você tem que ter a percepção de um professor especialista no que está falando para você fazer e te orientar a intensidade. O exercício certo, a intensidade certa, vão fazer a diferença na sua qualidade de vida e no controle da sua diabetes. E quem sabe até reversão da diabetes. No fim das contas, o ideal em cada fase é manter ativo sempre, com auxílio e orientação de um profissional de saúde, que é o que eu acabei de falar. Então vamos aqui para o segundo. Júlia Helena, exercícios podem salvar pessoas com diabetes. Vamos entender porque eu sou totalmente a favor desse raciocínio e eu nem colocaria podem salvar pessoas. Eles salvam pessoas com diabetes. O exercício é bem-vindo para todos, mesmo quem não é praticante já sabe. Mas existem algumas doenças que são altamente benéficas com a realização de atividade física. Uma delas é o diabetes mellitus, sobretudo diabetes tipo 2. Então, se você pesquisar na Sociedade Brasileira de Diabetes, em qualquer departamento, qualquer associação que fale sobre diabetes, o exercício ele faz parte do tratamento. A medicação, o exercício e a alimentação. Esse é o caminho da cura para a diabetes. Vamos aqui, ó. DM2 pode ser melhor controlada e até mesmo evitada. Esse é um grande ponto que eu vou comentar. A diabetes mellitus é a diminuição da dificuldade da entrada. E ele comenta, né, que a entrada de açúcar na célula. Com isso, o malvado do açúcar fica zanzando em excesso na nossa corrente sanguínea, fazendo estrago nos órgãos. Aos poucos, a glicose vai corroendo a retina, os nervos periféricos, rim, sobrecarregando o coração. Então, o volume alto de glicose no sangue, porque o seu organismo não está conseguindo mais retirar, vai fazer com que aconteça isso, porque ele vai inflamando os vasos sanguíneos e em muitos casos, por exemplo, na questão do pé diabético, ele tira a circulação, você perde a sensibilidade, então você tem feridas que você acaba não conseguindo curá-las e às vezes você nem sente que tem feridas porque você perdeu essa sensibilidade. Então, o grande mal da diabetes é o alto índice de açúcar na corrente sanguínea. Tudo isso porque a glicose deveria estar dentro da célula para realizar a formação de energia, mas ela não consegue entrar porque o ajudante principal, para isso acontecer, não consegue fazer tal papel. Esse é o tal papel da insulina, um hormônio fabricado pelo pâncreas que sinaliza para a célula abrir a portinha e deixar a glicose entrar.
Então é a insulina que vai chegar e vai falar, ó, tem bastante glicose aqui no sangue, vamos colocar tudo dentro da célula. Só que essa insulina, ela não está funcionando direito, seu corpo fica resistente à insulina no caso do diabetes tipo 2. E aí a glicose vai subindo cada vez mais, porque ele não consegue jogar essa glicose para dentro da célula. Quando a gente está praticando alguma atividade física, nosso músculo precisa de energia para gastar. Então, esse é o grande chave da cura do exercício físico para diabetes. Se você, quando está com a diabetes ou resistente à insulina, a sua açúcar sobe e o exercício físico não precisa da insulina e ele melhora a sensibilidade da insulina para jogar essa glicose para dentro, é isso que você precisa fazer. Os exercícios corretos. Eu desenvolvi um método que chama DN+, Diabetes Nunca Mais, que são os melhores exercícios para você fazer na sequência certa, para que ative esse ciclo e consiga tirar essa glicose em excesso do sangue. Além de tirar esse açúcar do sangue, o exercício ainda gasta calorias, auxilia o praticante a diminuir de peso, cuidar do coração, prevenir as assustadoras doenças coronarianas que a diabetes causa. Sem contar que melhora a circulação, diminui a chance de lesão em órgãos e previne cegueira e neuropatias diabéticas. Qualquer exercício, de preferência os aeróbios, são grandes aliados à perda de peso e aumenta o gasto de glicose em excesso pelo sangue. Aí eu já vou discordar um pouquinho, porque é importante você ter músculo. Quando você ganha músculo, que nem eu comentei no começo do vídeo sobre subir um lance de escada, você ganhou um pouco de músculo. Esse músculo novo, ele precisa de glicose para dentro dele. A gente armazena a glicose na corrente sanguínea, no fígado e no músculo. São esses três lugares. Você ganhou um pouco de músculo, esse músculo puxa essa glicose e aí ele vai fazer com que melhore a sua glicose de jejum. Já o exercício aeróbio, assim que você finaliza o exercício, ele acaba de consumir a glicose do sangue. E depois não. Depois é o músculo que vai puxar. Então é importantíssimo o exercício muscular e aeróbio. Aliás, você sabe como está a sua quantidade de açúcar no sangue? Faça um check-up e evite já esse mal. Então, vamos pensar com relação a isso. Se você fizer um check-up com relação a ver a sua glicose, só pensando na glicose, é diferente de você ver a questão da insulina. Porque o que acontece? Primeiro você fica resistente à insulina, depois você fica diabético tipo 2. Então é importantíssimo a gente pensar com relação à insulina. Então tem que fazer o exame da glicose, do açúcar do sangue, mas também tem que fazer o exame da insulina em jejum para ver como que ela está sendo o número no seu corpo. Quanto maior a insulina em jejum, significa que você precisa de mais insulina para manter o nível de açúcar. E aí você já está resistente à insulina. Por isso que a diabetes é uma doença silenciosa e ela pode ser evitada. Mas ela pode ser evitada quando você vê a sua glicose no sangue junto com a sua insulina em jejum também para entender como que ela está acontecendo no seu corpo. Então vá para uma academia com menos gordura e refinados, coma mais frutas e verduras e seja responsável por manter sua saúde. Então aqui eu pus em vermelho porque as frutas, em determinado momento, elas não são benéficas. Um suco de laranja pode ter mais açúcar do que uma Coca-Cola, que tem muito açúcar. Então as frutas, em determinados momentos, elas têm que ser analisadas. O morango é uma fruta excelente e não altera praticamente nada a sua glicemia. Então é uma fruta aliada. Já o suco de laranja aumenta demais a sua glicemia. Então precisa ser repensado, por isso que eu pus em vermelho. Vamos para a última parte. Então, por que eu comentei tudo isso? Para a gente entender qual idade é a que tem maior prevalência de diabetes tipo 2 e vai encaixar certinho com os cuidados que eu passei anterior. Número de diabetes no Brasil e no mundo. Cada ano o número de pessoas detectadas com diabetes cresce em números alarmantes, sem contar aqueles que não sabem que estão com a doença. Então, por que ele não sabe? Vou voltar para mim aqui de novo, que fica fácil de eu explicar. Por que ainda ele não sabe? Por que a diabetes é uma doença silenciosa e por que 90% seria evitado? Só que as pessoas não contam por que 90% pode ser evitado. Quando você tem a glicose e você tem a insulina.
você precisa de uma insulina para tirar uma glicose do seu sangue. Quando você começa a precisar de 5, 10 insulinas para tirar uma glicose do seu sangue, significa que seu organismo, seu pâncreas, tem que produzir muita insulina para conseguir tirar essa glicose e manter ela entre 80 e 100 em jejum. Só que vai chegar um momento que essas 10 já não vão conseguir dar conta da quantidade de glicose que tem na corrente sanguínea, e aí ela começa a subir. Então, antes de você virar diabético 2, você está com muita insulina. Então, a sua insulina, você está resistente à insulina, ela já não está fazendo mais efeito. E você vai descobrir, não fazendo o exame de glicose em jejum, porque aí ela já vai estar alta, você já vai estar resistente à insulina. E sim, fazendo um exame para ver como é que está a sua insulina em jejum. Quantas insulinas você precisa para tirar a glicose. Então, é por isso que dá para ser evitado. Só que as pessoas não divulgam isso. Então, o grande lance é você fazer o exame da glicose em jejum e fazer o exame da insulina em jejum. E tem um laudo que aparece, Roma-IR, que você vai ver a relação desses dois números. E aí, com essa relação, você pode ver se você está com chance de desenvolver a diabetes. E aí sim a gente consegue prevenir e diminuir esse número que só cresce. Vamos voltar lá para finalizar. Então aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde afirmou que em torno de 422 milhões de adultos estão com diabetes no mundo. 422 milhões. Cerca de 90% tem tipo 2. Então é isso que eu falei. Se a gente tiver essa questão de ver a insulina e começar a perceber que essa insulina vem subindo, você vai conseguir identificar que você tem chances de vir desenvolver diabetes e começa a fazer os hábitos saudáveis, que é uma alimentação de baixo carboidrato, exercício físico, e aí você não vai precisar cair como diabético tipo 2. O grande perigo é o quê? Que ela é invisível. Às vezes você vai descobrir quando você já tem um efeito colateral. Então, 370 milhões de pessoas têm diabetes tipo 2 no mundo, que a gente poderia ter evitado. 12 milhões de brasileiros, olha lá, por idade. Então, vamos ver lá. Então, do 0,6 é dos 18 ao 30, que a gente viu lá, que são pessoas mais ativas. Então, vamos ver, dos 30 aos 60, são 14%. Já é um número considerável. Dos 60 aos 65, já são 20% quase praticamente. E se a gente considerar dos 60 aos 74 anos ou mais, são 40% da população diabética. Então, a atividade física, aqui são os links, eu vou deixar, lembra, sempre está no final da descrição do vídeo, os links das matérias. Então, se a gente pensar que o maior número é dos 60, deixa eu conferir aqui, é dos 60, isso mesmo, dos 60 aos 75 para mais, e aí você vai pensar que tem que fazer exercícios leves e uma caminhada leve, está totalmente errado. Você tem que fazer exercício muscular ajustado para a sua realidade, porque cada pessoa tem um condicionamento físico, e aí eu te ensino a diagnosticar isso e saber quais exercícios você vai fazer, qual intensidade você vai fazer. E para diabetes a gente sabe que precisa ganhar músculo e fazer exercício aeróbio, então é a combinação dos dois que você tem que fazer. No próximo Diabetes News eu vou dar mais algumas dicas com relação à insulina e à glicemia para você entender melhor. Vou mostrar alguns exames dos meus alunos. Quem tiver dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou atender todo mundo. E esse foi mais um Diabetes News. Ótimo final de semana e nos vemos semana que vem.